Olá, meus amigos. Hoje nós temos um convidado especial aqui, Dr. Pedro, procurador-geral da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro, aqui no nosso podcast Diálogo com a Comunidade. Olá, Elaine. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra participar com vocês aqui desse podcast. Nós queremos conhecer um pouco mais quem é Pedro Mendes Ferreira. Vamos lá. Pedro Mendes Ferreira, criado no interior paulistano, natural de Santa Albertina, São Paulo. Morei até os 12 anos na cidade de Santa Albertina e dos 12 aos 19 anos eu me mudei para São José do Rio Preto, que também é uma cidade interiorana, mas muito mais conhecida, né, no interior de São Paulo. E dos 19 anos em diante, eu vim para Mato Grosso. Especificamente, a primeira cidade de Mato Grosso foi Colíder, Mato Grosso, lá no norte do Mato Grosso. Então, foi no estado de Mato Grosso que o senhor decidiu a ser advogado, a cursar Direito? Na verdade, isso é uma longa história, né? O curso de Direito, ele obviamente abriu inúmeras oportunidades, né? É um curso muito bem conceituado, ele te dá bastante opções de mercado, né? Mas antes de me tornar advogado, eu tive a oportunidade de, na cidade de Colíder mesmo, ser assessor jurídico de juiz de direito. Então, eu era responsável ali por ser assessor direto de uma juíza de direito, que chama Ana Paula Gomes de Freitas, hoje até juiz auxiliar da Corregedoria do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. E com ela fiquei durante 10 anos ali assessorando ali nas minutas de decisões, sentenças. Foi um trabalho muito interessante que me levou posteriormente a inclinar aí para a advocacia. Então antes de fazer advocacia, o senhor já tinha esse conhecimento, essa experiência de viver, né? Quando eu iniciei o curso de Direito, especificamente, eu tinha uma paixão pelo Ministério Público. É uma instituição que eu tenho um apreço muito grande. E dali eu me inspirei em cursar o curso de Direito. E quando, no terceiro semestre, eu tive a oportunidade de ser estagiário no Ministério Público, né, do Estado de Mato Grosso. Estagiei, se eu não me engano, em 2010. E em 2011, em março de 2011, mais ou menos, meados de março, eu tive a oportunidade de fazer uma prova e passar para assessor jurídico de magistrados, né, de juiz de direito. E de 2011 até 2020, com a mesma magistrada, né, com a doutora Ana Paula, eu tive a oportunidade de ser assessor dela durante 10 anos no Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. E aí, de 2020 para frente, aí foi quando eu dei entrada na minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e me habilitei como advogado no Estado de Mato Grosso. Porque enquanto exercia o cargo de assessor de juiz, eu não poderia, paralelamente, ser advogado, haja vista a incompatibilidade, né, entre as funções. Entendi. E hoje o senhor está procurador-geral da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. Como que surgiu esse convite? Como que foi para o senhor esse novo desafio? Eu iniciei, como dito anteriormente, a advocacia em 2020, na iniciativa privada, né? Nós tivemos a oportunidade aí de correr bastante estados, bastante cidades, conhecer muitos clientes, consolidar uma carteira na advocacia privada, que é muito difícil, né? O mercado ele é muito concorrente, é muito agressivo. E na iniciativa privada, já com 2 anos de advocacia, em 2023, em março, eu recebi o convite do prefeito Wander Masson. Na primeira oportunidade, eu fiquei de pensar e dar uma resposta para ele, e acabei protelando um pouco essa resposta, e ele necessitava muito, porque não havia ali ainda um procurador-geral, né? Porque o antecessor já havia saído. E aí, depois de mais 2, 3 consultas, eu resolvi vir fazer uma entrevista e conversar, entender melhor, mais de perto, né, mais próximo aqui da realidade da municipalidade. Já conhecia Tangará, até porque a última cidade que eu fiquei como assessor de juiz foi Tangará da Serra. Eu fiquei por 4 anos aqui, já conhecia Tangará da Serra. Um apreço muito grande pela hospitalidade, pelo carisma da cidade e das pessoas. E aí, daí então, eu resolvi, depois da iniciativa privada, na advocacia privada, conversar com o prefeito Wander Masson, entender o perfil, a postura, os compromissos políticos, jurídicos, né, sobre ética, moral, honestidade, que ele apresentava, e me agradou muito, né, pela lealdade, honestidade que ele apresenta, um ser humano incrível, e o desafio, né, eu sou movido a desafio, né, eu sempre digo que quando lecionava também, dei aula no curso de Direito durante 5 anos, quando tive a oportunidade de lecionar, que hoje as pessoas me veem no topo da função, porque juridicamente, no município igual o Porto de Tangará da Serra, o procurador-geral, na ordem jurídica, ele é um dos maiores cargos, né? Sim. Mas para chegar nesse topo, já fui
pintor, já fui servente de pedreiro, né? Filhos de pais separados, então foi tudo muito difícil. Tive que amadurecer muito rápido e mais cedo, cuidar da casa, da minha irmã. Então não foi nada fácil. Houveram aí nesses caminhos, nesses desafios, muitos choros, mas a alegria sempre vinha pela manhã. E eu sabia que só tinha um jeito de vencer na vida, sobretudo do aspecto familiar que nós tínhamos, que era muito simples, que era o estudo. Então eu estudei muito para ter e aproveitar todas as oportunidades que me fizeram realmente trilhar caminhos que nem nos meus melhores sonhos eu sonharia um dia. E aí, especificamente ao cargo de procurador-geral, foi também um grande desafio. Sem sombra de dúvidas, soma muito para a minha carreira profissional, né? É um cargo realmente muito importante, responsabilidade muito grande, né? É um desafio que você tem aí de dialogar com as instituições, né? Instituições republicanas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público do Estado, então assim, secretarias, Tribunal de Contas, então você tem aí uma responsabilidade institucional e jurídica muito grande, e é isso que me move, é o desafio. Então, hoje aí nós estamos aí com 2 anos e meio à frente da Procuradoria, passa muito rápido, né? E Tangará é isso, Tangará é constante evolução, o perfil do prefeito Wander, ele me agrada muitas pessoas, sim. Então a gente encampou essa ideia e resolveu aceitar esse desafio. Parabéns e obrigada, né, doutor Pedro, porque tendo o senhor lá na Procuradoria-Geral também traz segurança jurídica para o prefeito Wander Masson, para toda a equipe, secretários, mas também a prestação de serviço de qualidade para a nossa comunidade. Na oportunidade, então, eu tenho aqui o seu currículo, eu quero que as pessoas também conheçam, né? Pedro Mendes Ferreira, casado com Leislainer, bem difícil o nome da sua esposa, né? Leisler Lobo da Silva, pai de Leonardo Lobo Mendes Ferreira e Pietro Lobo Mendes Ferreira. Natural de Santa Albertina, interior de São Paulo, nascido em 12 de junho de 1986, filho de Elson Gonçalves Ferreira e Geusa Luzia Mendes da Silva Ferreira, mato-grossense de coração. Procurador-geral do município de Tangará da Serra, foi responsável, que depois o senhor também vai detalhar um pouco mais, né, dessas intermediações, dos acordos e decisões judiciais, né, Jardim Ipanema, Acapulco, Jardim Aeroporto, do aeroporto, né, loteamentos, Jardim Porto Seguro, Centro Nefrológico, ações coletivas do ACEI, Porto ACES, ADINS, CAPSI, Casa da Criança e do Adolescente, Casa de Rondon, redução de aproximadamente 20 mil execuções fiscais do Poder Judiciário para cobrança administrativa com a criação da Procuradoria Fiscal, 13º dos professores da rede pública, redução de 100% todo acervo do procedimento administrativo, reestruturação da Procuradoria-Geral do município e criações de setores, cargos e salários. Eu quero que o senhor fale um pouco mais assim dessas... a comunidade foi beneficiada com esse serviço que o senhor prestou na Procuradoria-Geral, e eu quero que o senhor fale para nós qual foi o desafio, como que foi essas articulações e o resultado aí para a população de Tangará da Serra. Vamos lá. Questão dos resultados, da efetividade de todo esse serviço público prestado pela Procuradoria, por trás disso existe uma grande equipe, né? Lógico que nós não fazemos nada sozinho. Então, assim, há uma equipe de procuradores, servidores, que são compromissados, dedicados para a Constituição. E, naturalmente, quando as pessoas se dedicam e levam a sério, com vocação, aquilo que elas foram aprovadas meritoriamente em concurso público ou contratadas, né, ou ainda que seja cargo em comissão, que é muito natural na administração pública, e todas elas têm um perfil de engajamento, de fazer o bem sem olhar a quem, os resultados naturalmente aparecem. Né? Eu costumo dizer que são as fagulhas de luzes aí que as pessoas vocacionadas carregam para si e entre si. Então, quando a gente se une com pessoas que têm esse perfil de compromisso e dedicação, os resultados naturalmente aparecem. As demandas, particularmente ao Ipanema e ao Acapulco, são demandas antigas, todos devem conhecer, demandas aí de 2009, é uma legislação mais antiga, é um critério de projeto muito mais antigo, né? Hoje tudo revolucionou, tudo mudou, né? Então, tudo é incompatível com o que foi feito anteriormente. Né? E essa incompatibilidade de projetos, esse tempo que passou, que foi um lapso de tempo muito considerável, ele fez com que atrasasse as obras, ele fez com que atrasasse os procedimentos. E por questão que o Ministério Público também entrou acertadamente, por sinal, com as ações civis públicas para suspender esses loteamentos, né? Haja vista aí essas divergências, esses não cumprimentos das obrigações.
E o Poder Judiciário, quando teve conhecimento das demandas, automaticamente suspendeu as ações, teve procedimentos que teve sentença desfavoráveis, né? Então a gente teve que fazer todo um contorno jurídico sobre essas situações. O município, naturalmente, ele tinha que apresentar uma proposta de resolução do problema, né? E para isso a gente tinha que articular estrategicamente e juridicamente quais eram os caminhos que nós teríamos que demonstrar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que nós comprovaríamos que seríamos agraciados com os resultados efetivos, com a conclusão, o desfecho dessas obras. Não adiantava tão somente verbalizar ou mostrar sem prova, né? Nós tínhamos que, além de falar, comprovar os projetos, os empréstimos ou valores, ou que o município tinha de dinheiro no erário, para demonstrar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que nós tínhamos condições de cumprir com esses encargos. Então ali houve realmente uma articulação da gestão Wander Masson, do prefeito, da Procuradoria-Geral do município, do Ministério Público, das loteadoras, do Poder Judiciário, então, assim, do Poder Legislativo. Então, assim, todas as instituições dialogaram, todas as instituições se posicionaram e quando os astros se alinharam, a magia aconteceu. Sim. Então, naturalmente, quando todos se debruçaram sobre o mesmo tema de querer resolver problemas antigos e crônicos que não saíam mais do papel, tudo fluiu, né? A Secretaria de Planejamento, os loteadores também entenderam que para eles não era interessante essas obras paralisadas. Tangará da Serra apresentou um cenário de evolução, Tangará da Serra apresentou um cenário exponencial de crescimento. Isso também fez com que os loteadores entenderam que com a retomada de condomínios, loteamentos, a cidade foi valorizando sobremaneira e eles entenderam que eles também necessitariam tirar essas obras dos papéis, né? E foi onde nós articulamos, demonstramos comprovadamente os projetos, as ações, os valores, os acordos entre município e loteadora, né, que foram feitos, que agradaram o Ministério Público, que concordou, né, com esses projetos e valores apresentados pelo município e pelo Ministério Público, e o Poder Judiciário chancelou, homologou esse acordo e nós resolvemos aí demandas de 20 anos de tramitação, 22 anos, né? Então, tudo isso foi resolvido de uma maneira estratégica, articulada, mas com compromisso, né, sobre o bem público, né, porque envolve dinheiro, sim, envolve pessoas, e quem ganha com isso é a sociedade, não tenha dúvidas. Sim, eu estive, né, na Câmara Municipal, inclusive quando o senhor chegou como procurador-geral, e o Jardim Acapulco, que hoje, né, foi dado ordem de serviço aí mais ou menos uns 60 dias, eu estive lá também junto com o prefeito Wander, igual o senhor disse, mais de 20 anos as pessoas aguardando os moradores, né, e hoje está construindo, né, a rede de esgoto, drenagem. E o senhor sempre muito prestativo, seja nas reuniões com a Câmara Municipal, com os moradores, prestando essa segurança jurídica também, né, para o prefeito Wander, para todos os secretários aí. E eu vejo que foi assim algo que revolucionou Tangará, né? Porque daqui a pouco a gente já tinha assim, os moradores já nem acreditavam mais, né? Porque tinha essa questão judicial. Mas alguns moradores pensavam falta de vontade do poder público ou da loteadora. E não era, né? Tinha toda essa questão jurídica a ser resolvida. Uhum. E parabéns, e agradecemos aqui, quero agradecer publicamente, agradecer o senhor, né? Quantas vezes eu mandava mensagem, doutor Pedro, como é que tá a questão do Acapulco? O senhor falava, Elaine, tá assim, pode mostrar para os moradores, a consulta é pública, né? Mas esse serviço que o senhor prestou fez toda a diferença na vida de muitas famílias tangaraenses. Né? Agora o Jardim Ipanema ainda está encaminhado, né? Está faltando algumas... O Jardim Ipanema ele já teve um avanço muito grande, nós já tivemos uma minuta prévia de acordo já que estipula os direitos, deveres, obrigações, tanto da loteadora quanto do município, né? Uhum. Os terrenos calcionados da loteadora, eles serão revertidos à municipalidade, o município de Tangará da Serra assumirá essa conclusão, né, das obras, né, da infra, uhum, né, da infraestrutura. Houve um diálogo institucional novamente entre Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público, né? Então o município não tem nenhum prejuízo, ele assume a responsabilidade para dar credibilidade à sociedade de que as obras sairão do papel. O prefeito ele tem uma sensibilidade humana, né, para com aqueles que compraram terrenos ali e não tiveram a infraestrutura que foi almejada,
de fazer uma remissão dos IPTUs que foram lançados anteriormente para essas pessoas, né? Tá na fase de critério de triagem para verificar como que vai ser esse escalonamento dessa isenção ou redução dos IPTUs. Posteriormente, nós encaminharemos o projeto ao Poder Legislativo para que o Poder Legislativo exerça o seu papel institucional, né, e típico de criar a lei, né? Então, tá na fase final, isso eu posso te adiantar, que está, graças a Deus e ao esforço de muitas pessoas, né, das instituições, chega-se aí a um desfecho final, já tem uma minuta pré-aprovada, já registrada em ata pelo Poder Judiciário, e nós estamos aí na fase final, Elaine, de concluir também essa tão almejada obra, que é o Ipanema, que não há dúvidas que todo aquele setor também se valorizará, haja visto o hospital regional que ficará ali nas proximidades, haja visto os condomínios que também começaram ali se expandir, né, naquelas localidades. Quem ganha com isso é a sociedade, quem ganha com isso é Tangará da Serra. E o mais importante que eu sempre digo, Elaine, eu falo especificamente do Jardim Acapulco. Não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. E para você entender o anseio de uma sociedade, você tem que viver aquela sociedade, viver o que aquela sociedade sente. Eu fiz questão de todas as reuniões que o prefeito Wander participou com a comunidade do Jardim Acapulco, de participar. Sim. Todas as vezes que nós nos reunimos, eu olhava assim com um olhar muito de humanidade para as pessoas. E os relatos, em coro, eles eram relatos assim de vulnerabilidade mesmo, de infraestrutura. E aí você analisaria as histórias, aquilo me comovia muito. Sim. Eu me lembro até que tinha uma mãe com um filho cadeirante, aí ela disse que tinha muita dificuldade, né, de se locomover com o filho que é cadeirante, me relatava a questão de poeira, de chuva, de lama. Então, assim, isso nos sensibilizava muito. Então, quando a gente tomava pra gente essa ansiedade, essa esperança, esse desfecho de final feliz, a gente, quando ia dialogar com as instituições, nós não iríamos apenas como um profissional representando o município de Tangará da Serra, mas às vezes nós íamos com o coração daquela mãe que tem um filho cadeirante e que necessitava de uma melhoria ali para ela poder dar a ele uma qualidade de vida melhor. E entre outras pessoas mais de idade, né? Enfim, os relatos são inúmeros, né? A sociedade ela é gigante e o contexto que apresentava ali o Jardim Acapulco realmente era um contexto ali de infraestrutura vulnerável. Então a gente trabalhou duro, arduamente, para proporcionar uma morada digna ali, porque todos merecem. Sim, hoje eles estão passando também assim, né? Tá em obra o bairro, né? Tá poeirão, tal, reclamam às vezes, mas já estão bem mais felizes porque eles sabem que iniciou a obra e vai finalizar, porque até então eles não tinham nem mais esperanças, né? Eu participei também de muitas reuniões, conheço o caso do filho cadeirante, idosos, né, acamados. Então, assim, era algo que eles não tinham mais esperança. E o Senhor, com o trabalho, com essa agilidade também, né, trouxe aí segurança, infraestrutura, junto com o prefeito Wander, que também tem esse coração, né, humano, que olha com carinho para as pessoas mesmo e vê a necessidade. Porque às vezes a gente mora numa rua com asfalto, mas eles estavam impedidos de ter essa qualidade de vida que é... O processo judicial, assim, de praxe, ele é moroso. O Poder Judiciário, né, ele tem muitas demandas. A sociedade, ela busca muito por justiça, diante das injustiças. Então, naturalmente, o Poder Judiciário, ele se afoga de demandas judiciais. Então, essa demora, na verdade, ela prejudica muito a sociedade, dependendo do teor da demanda, da ação, da complexidade, do que aquilo traduz na realidade humana, né? Então, a gente... tendo a expertise de Poder Judiciário ali, que durante 10 anos, e assomando-se à realidade social, à morada digna, né? Enfim, aí a gente consegue criar atalhos para resolver esses problemas de maneira pacífica. Tanto para te ter uma ideia, esse processo do Acapulco mesmo, ele estava em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, não teria prazo para retornar. Ele não teria prazo para voltar para cá mais, porque estavam com os ministros, discussões, recursos atrás de recursos. Nós tivemos que fazer um acordo aqui embaixo para fazer com que o ministro descesse o processo. Então, assim, tudo foi questão de estratégia jurídica, né? Mas é uma questão que o bem maior que a sociedade falou mais alto do que a questão jurídica. Mas se não tivesse o senhor com esse olhar, com essa habilidade, pode ser que demoraria ainda muito mais tempo, né? Assim, porque teve essa questão de olhar assim, falar, não, tem outras alternativas, né? Não vamos aguardar também, porque vai demorar. A questão pública, a gestão pública já é morosa, né? E se formos aguardar ainda,
Então, essa estratégia valeu a pena e hoje aí o Jardim Acapulco está todo em obra e logo mais os moradores terão aí a infraestrutura que eles tanto merecem, né? E aqui também, no currículo do senhor, nós temos outras contemplações, né? E aqui nós queremos destacar a questão do 13º dos professores. Como que foi qual era o problema e como foi a solução desse? Na verdade, essa questão é o terço de férias e o 13º dos professores, né? É uma discussão longa, né? Houve até no estado de Mato Grosso essa discussão aí dos 15 dias e o terço de férias, né? Que os professores questionavam que era de direito, né? E houve uma resistência inicial tanto pelo governo do estado, tanto pelos municípios do estado de Mato Grosso. Tangará da Serra também foi um dos municípios que resistiu a essa provocação dos professores que entendiam que tinham ali mais 15 dias para serem recebidos como um terço constitucional de férias, né? E o processo, ele também, os professores ganharam no primeiro grau de jurisdição esse direito, né? Foi para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça consolidou o entendimento do primeiro grau de jurisdição e disse que realmente os professores tinham razão. E nós, naturalmente, interpusemos recursos ao Superior Tribunal de Justiça, que é o intérprete, é o guardião da lei federal, para dizer se tem ou não razão a sentença e o acordo do Tribunal de Justiça. O ministro não chegou a analisar o mérito, nós achamos por bem. E depois de muito diálogo com o secretário de Educação e com o prefeito Wander Masson, nós achamos por bem realizar um acordo, criar um atalho e resolver esse conflito de interesses existentes, porque realmente, por mais que o Superior Tribunal de Justiça não enfrentasse o mérito e não enfrentou o mérito, porque nós não chegamos a chegar a essas raias, nós entendemos por bem, pelos fundamentos da sentença do acordo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que realmente eles fariam jus àqueles valores. Então, não haveria o porquê nós ficarmos prolongando essa discussão se ao final o direito seria o mesmo. Então nós tivemos em comum acordo a sensibilidade de adiantar, né, se é que podemos falar assim, adiantar, mas adiantar que eu digo no sentido de não esperar o resultado judicial. Porque o resultado judicial ele já vem em duas oportunidades. Então nós tivemos a sensibilidade de fazer uma interpretação da sentença e do acordo e realmente analisar que a lei orgânica do nosso município e o nosso Estatuto dos Servidores estavam em consonância com as decisões e os comandos judiciais. Então não adiantava postergar mais aquilo que nós já sabíamos o resultado final. Seria, na verdade, Elaine, prorrogar aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Então, para evitar um desgaste maior entre a gestão, entre os servidores, para trazer os servidores e dar mais importância, para dar mais credibilidade financeira ao servidor, para dar mais respaldo ao servidor, nós entendemos por bem adiantar esse posicionamento da gestão, que não, até então nunca foi, de todas as gestões que passaram, né, e vinha sendo resistida essa pretensão. Nós resolvemos, em comum acordo, chegamos e sensibilizamos com a situação e acordamos que esses professores teriam esse direito realmente reservado, né, e como tal deve ser preservado, né? E aí foi direcionado ao secretário de Educação para que se criasse o decreto junto ao prefeito municipal. Eu acredito que o decreto já foi editado e publicado e me parece que estava nas proximidades de encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal, para que a Câmara chancelasse esse acordo para que o município já realizasse os pagamentos para todos os professores da rede pública de ensino. Então, na verdade, é uma questão de sensibilidade, acima de tudo, humana, né? E, posteriormente, a gente também tem que saber interpretar o direito. Não adianta a gente prorrogar ou protelar aquilo que nós já sabemos o resultado final. Uma coisa é quando você tem dúvida, quando você ainda há uma esperança de mudar um julgamento. Outra coisa é quando você realmente só quer protelar aquilo que você já sabe o resultado final. Então, ao sentir essas evidências do direito e do resultado final do desfecho dessa demanda especificamente, nós preferimos paralisar as ações, fazer um acordo e dali em diante valorizar toda a carreira profissional da educação, porque eles realmente merecem, e dar a eles o que lhes são de direito, como assim prevê a legislação. Então todos eles vão receber, né, os valores que lhes são devidos, né, independentemente da análise pelo Superior Tribunal de Justiça dos recursos que nós fizemos. Automaticamente, os recursos caem por terra, não haverá mais discussão na via judicial e, mais uma vez, nós resolvemos essas demandas na via consensual e na via administrativa. Isso é muito importante, né? O diálogo, né? Saber entender também o lado dos professores. E, no caso, esse pagamento vai ser retroativo ou a partir desse ano? Sim, o pagamento ele já inicia a partir desse ano para este ano e também será pago retroativamente, respeitando o prazo quinquenal. Ou seja, vai pagar dos últimos 5 anos
em diante. Né? Tá. É assim que vai funcionar os devidos pagamentos. Aí a Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração provavelmente vão se estruturar, se reestruturar, né, para fins de realização desses pagamentos. Mas, até onde sei, o que foi conversado é que, a partir desse ano, já normalmente, todos receberão os seus devidos valores relacionados ao direito que lhes são otorgados pela lei. Pela lei. Isso já está, né? Deve que o secretário de Educação já passou, os professores já estão sabendo. Provavelmente, né? Mas até já tinha um decreto publicado sobre isso, então assim, o direito ele já foi reconhecido pela municipalidade, só resta mesmo chancelar, não sei se já foi, mas chancelar pelo Poder Legislativo a aprovação da lei para que nós possamos pagar. Eu não posso fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então tem que passar a lei pelo Legislativo para que o Legislativo aprove, certamente vai, é uma Câmara realmente guardiã da sociedade, né? Aprove e assim, sucessivamente, o prefeito com a sua equipe técnica faz os levantamentos dos valores e o pagamento aí na ordem cronológica de professores e de pedidos. Acredito que haverá até uma abertura de link, tudo mais, para que o servidor também... É facultativo, não é imposição para ninguém, para que o servidor adere ou não o pagamento voluntário e administrativo. E aqueles que não quiserem aderir e continuar na via judicial também sem problema nenhum. Aí só que demorará mais o pagamento, porque aí terá que ser por meio de precatório, né? Aí vai para a fila do precatório, tem as custas e tudo mais. Então, assim, acredito que todos, na sua maioria, vão optar pela via administrativa e com a concordância de um acordo administrativo para receber de imediato. Que bom, fico feliz, né? E assim, acredito também que os servidores da educação aí também estão bem felizes com essa decisão, né? E eu vi aqui também no currículo do senhor, doutor Pedro, referente ao centro nefrológico, né? Que tem feito a diferença em muitas vidas. Como que foi para o senhor, assim, intermediar e trazer essa segurança jurídica também para a gestão? O centro nefrológico, né? Quando eu fiz um estudo sobre o centro nefrológico, existiu uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, né, contra o centro nefrológico, e o município ele participava dessa demanda como terceiro interessado, né? E ali existiam aluguéis pendentes, né, sobre essa questão do centro nefrológico, né? A energia, porque os repasses que eram para serem feitos pelo Estado não estavam sendo devidamente feitos, então assim, tudo culminava para que fosse sempre para o pior, né? E aí quando a gente buscou o histórico do que representa o centro nefrológico, e logo com o prefeito Wander eu tive esse diálogo, essa oportunidade, que ele falou muito da importância do centro nefrológico, e até deu como exemplo do pai dele, né? Sim. Que fez um tratamento muito parecido com o que as pessoas fazem ali no centro nefrológico. Naturalmente, Helena, a gente se sensibiliza. Não tem outro olhar senão o olhar da fraternidade, né? O olhar da humanidade, né? Princípios universais aí de direitos humanos que protegem na mais alta... da mais alta estirpe a questão da vida humana, né? Então a gente se sensibilizou com essa situação, tivemos reuniões com o Dr. João, que foi muito importante também nessa tomada de decisão, junto com o Ministério Público. Então houve mais uma vez, né, houve um diálogo institucional, né, entre o Ministério Público, entre o Poder Judiciário, entre o Dr. João, que foi muito importante nessa intermediação também, e todos chegaram num consenso ali de fazer um acordo, de manter de pé a estrutura e o serviço essencial que presta o centro nefrológico, né? Os resultados que dali são advindos para as pessoas, né? Imagine, pessoas ter que se deslocar daqui, já tem um problema grave de doença e ter que ficar se deslocando daqui para Cuiabá e ida e volta, ou vem de outras cidades para ir para lá. Enfim, é muito doloroso. Só quem passa por isso, sente a dor de como todo esse translado, de todo esse desfecho, né? De todo esse emaranhado de procedimentos que você tem que fazer. Já é doloroso, a pessoa já está numa situação de dificuldade. Então nós tivemos essa sensibilidade, firmamos um compromisso junto com o Ministério Público. O município ele tinha um programa especial de regularização de dívidas também na época, e nós aplicamos a isenção de porcentagens do decote de juros e multa, né, dos valores que eram devidos para a municipalidade. O Ministério Público viu com bons olhos, até fez questão de elogiar a postura do prefeito Wander Masson, da estratégia jurídica que apresentamos, e naturalmente o acordo saiu. Né, o acordo saiu, as partes se dialogaram, amigavelmente resolveram a situação, e o centro nefrológico continua
e continuará prestando serviço de excelência e de essencialidade que ele faz para toda a comunidade. Eu lembro que muitas pessoas relataram a insegurança, né? Pacientes que precisam fazer aí hemodiálise, né? Pacientes nossos aqui de Tangará, mas também muitas pessoas que moravam em Juína, na Castanheira, se mudaram para cá para fazer esse tratamento próximo de casa, né? Estando em casa, no caso. Pacientes que vêm de Nortelândia, Arenápolis, né? Aqui, como é mais próximo. Então, às vezes, deslocar até Cuiabá é um sofrimento muito grande. Voltar para casa, né? Às vezes, geralmente é um dia sim, um dia não, ou 3 vezes na semana. E acaba ficando muito difícil. Então, esse acordo, esse diálogo, né, entre os poderes aí fez com que essa segurança voltasse para os pacientes, né, o tratamento continuasse, né, porque para nós foi algo histórico já termos o centro nefrológico, aí correndo o risco de não termos mais, né? Você falou uma coisa muito interessante aí, correr o risco de não ter mais, e realmente chegamos muito próximo disso acontecer, de não ter mais o centro nefrológico, mas aí acima do ordenamento jurídico, nós colocamos a vida humana, né? Então, quando a gente faz a interpretação do direito, Helena, às vezes a gente tem que entender que o direito ele tem um significado e um propósito para alguma coisa. E essa alguma coisa a gente colocou como pilar máximo da Constituição Federal, que é o direito à vida. E aí, nesse ápice de pirâmide, que é o direito à vida, que é o maior patrimônio que o ordenamento jurídico deve proteger, nós chegamos nesse consenso entre as partes, litigantes, entre o Ministério Público, o Dr. João, que é o percussor, né, desse serviço de essencialidade à sociedade, e tudo se resolveu de maneira amistosa, de maneira responsável e segura, né? E tanto é que, posteriormente, mais uma vez, o Poder Executivo encaminha a sentença judicial para o Poder Legislativo. Acho que até a senhora fazia parte, né, do Corpo de Vereadores na época, e teve a votação ali de aprovação, né, para validar esse acordo que foi feito na via judicial para que o município pudesse fazer as remissões da parte de juros e multa, que a legislação previa. Nada do que a legislação não previa. Então, tudo feito dentro da legalidade, tudo feito no espírito constitucional, que é salvaguardar o maior patrimônio do ordenamento jurídico, que é a vida. E estive lá e tive a honra de votar favorável, né? E acompanhei também todo, né, o desdobramento, reuniões, e assim, o senhor trouxe essa segurança para o prefeito Wander juridicamente. Então, foi aí que o pontapé inicial e final, né? E realmente, por incrível que pareça, por coincidência, realmente o Centro Nefrológico foi a primeira demanda que eu fiz acordo, que nós fizemos acordo, né? Tivemos diálogo aí institucional, e foi a primeira demanda que nós realmente tivemos aí essas reuniões, esses compromissos, né, institucionais, no sentido aí de criar um atalho e resolver esse conflito de interesse. Foi uma demanda muito gratificante, Helena, assim, eu não conto as demandas que nós ganhamos, eu conto as que nós perdemos. Porque quando você perde uma demanda que tem natureza de essência, de serviço essencial, ou valorização de um servidor, é porque a gente também tem que pensar em todos, né? Sim. Isso que marca pra gente, não sendo muito honesto para ti, não é a vitória que me marca ou que faz ser melhor ou pior, é a derrota, porque ninguém quer perder. Sempre quando você entra numa demanda judicial, você quer dar o seu melhor para trazer o melhor resultado. E às vezes nem sempre acontece. Faz parte, assim é a jurisdição, assim é a justiça. Nós não podemos concordar com, às vezes, as sentenças ou decisões judiciais, mas nós devemos respeitar. E isso é um espírito republicano, é um espírito de democracia, né? E aquilo que a gente não concorda, a gente às vezes recorre, né? Naturalmente, faz parte da regra do jogo, e nós utilizamos dos recursos que são previstos nos ordenamentos jurídicos para que nós possamos cassar, ou revogar, ou mudar aquilo que nós não aceitamos. E nem sempre a vitória vem, né? É lógico, trabalhamos sempre buscando o melhor resultado, mas às vezes ele não pode vir. E a gente tem que realmente parar, refletir e tentar melhorar administrativamente aquilo que não pode ser mais mudado na via judicial. E é isso que evolui. Sim. É isso que evolui o direito, é isso que evolui e dá grandeza à administração pública, e é isso que faz com que a sociedade ganhe. Que bom. E se a sociedade ganha, precisa também de uma reestruturação. E o senhor fez isso como líder, né? Ali o procurador-geral do município. O senhor fez uma reestruturação geral na procuradoria. Como que foi essa questão administrativa aí? Helena, assim, muito, muito legal. Essa questão da reestruturação realmente é algo que fica marcante para mim, sabe? Tudo na vida vai ser um ciclo, tudo isso vai passar um dia, e o que nós temos que deixar são bons legados, as histórias, as memórias, e aquilo que a gente tentou fazer de melhor. A reestruturação da Procuradoria-Geral do município mesmo é um marco significativo
para o município e principalmente para a Procuradoria-Geral. A Procuradoria ela tinha e tem excelentes servidores. Todos tinham e desempenham o seu papel de maneira vocacionada, dedicada, compromissada para com a instituição município. Né? Mas ela não tinha setores. Era uma procuradoria aberta, vamos dizer assim, no sentido amplo. Ela não tinha os setores específicos. Tudo bem, você entra dentro de um governo de estado, você tem uma secretaria de saúde, você tem uma secretaria de educação, você tem uma secretaria de fazenda, e dentro da secretaria de fazenda você tem o setor da contabilidade, você tem o controle administrativo, você tem o setor do IPTU, você tem o setor da fiscalização. Então, ou seja, você tem a pasta e a divisão de tarefas dessa pasta. Sim. Né? A Procuradoria ela tinha tão somente a Procuradoria-Geral do município, mas não tinha divisão de setores e de tarefas, não tinha chefes, não tinha servidores ali que desempenhavam um papel de líder, de chefia. Né? Então, depois de diálogo com os procuradores, em comum acordo com os procuradores, eu sempre penso nisso, Elaine, que todos devem participar. Não é só não é só minha essa estrutura. Na verdade, são para eles. Eu vou. Eles ficam. O meu cargo, ele é temporário, ele é passageiro. Por isso que eu te falo que isso vai passar um dia e vão ficar apenas os legados. Mas para eles é muito importante essa reestruturação, porque para eles fica um legado, para eles fica uma importância, para eles fica uma reestruturação, uma organização institucional melhor. Então, hoje nós temos os setores de chefe de renegociação de dívida, administradora da procuradoria, né, de todas as demandas administrativas e judiciais, nós temos chefes de protestos, nós temos chefes de renegociações, nós temos hoje a Procuradoria Fiscal, dentro da Procuradoria-Geral do município, né, nós temos a Procuradoria Fiscal, nós temos o setor dos procuradores, né, que representam todos os setores, secretários, chefes de governo e o prefeito municipal. Né? Então, nós temos os estagiários, o setor dos estagiários da Procuradoria. Quando eu cheguei na Procuradoria-Geral do município, isso não é uma crítica a ninguém. Eu só quero deixar como que eu tenho um apreço muito grande por estagiários. Né? Os estagiários, eles têm muita sede de aprender. Eu fui estagiário um dia e tinha muita vontade de aprender e crescer na oportunidade. Né, nós tínhamos um estagiário. Quando eu cheguei, ao tempo, a gente conseguiu colocar quase 18 estagiários. Hoje nós temos, se eu não me engano, 15 ou 16 estagiários. Então também foi uma evolução muito grande. Né? Nós temos o setor dos estagiários, temos a recepcionista, temos o setor de recepcionista, temos hoje o setor de atendimento ao público. Né? Então, você percebe, uma procuradoria que antes era ampla e geral, genérica, hoje é uma procuradoria. Né? Tem o gabinete do procurador-geral. Nós temos a ATAL hoje dentro da procuradoria como uma sala estratégica também da gestão. Nós deixamos a Procuradoria-Geral do município como um longa-manos, como um braço do gabinete do prefeito. Nós não transformamos ela em secretaria, poderíamos, né? Mas optamos por deixar para dar esse alicerce maior, para dar essa segurança jurídica maior ao prefeito. Então nós instalamos dentro do gabinete do prefeito a Procuradoria-Geral do município e todas as suas repartições e a ATAL, que é o cargo de assessoria técnica legislativa também do gabinete do prefeito. Então, o prefeito hoje ele tem uma segurança jurídica ali, né, por questão estratégica, tanto da procuradoria quanto da ATAL. Não só o prefeito, obviamente, mas também todos os secretários de governo, né, que desempenham ali o papel institucional. Então, hoje a procuradoria ela é isso. Ela é essa divisão de setores. As pessoas sabem quais são os seus cargos, as suas responsabilidades. Melhoramos os salários de servidores de chefia, de liderança, né? Servidores que agora têm mais responsabilidade, não que não tinham, mas assumiram um protagonismo maior, consequentemente a responsabilidade vem junto. E naturalmente também você tem que remunerar a valorização. Sim. Então hoje a Procuradoria-Geral do município ela tem todas essas repartições que eu citei para ti aí. E aí o quadro de assessores jurídicos. Dentro da Procuradoria também tem o quadro de assessores jurídicos dos procuradores. Então ficou assim realmente um setor muito bem preparado, organizado institucionalmente. É bom para vocês, né, que também já têm habilidades e às vezes aquele procurador ou aquele advogado tem especialidade específica, né? E também para quem precisa, os secretários, a população em geral também já tem quem procurar, quem recorrer e vai ser atendido. Hoje ali, Helena, acho que você tocou num ponto interessante, nós temos, por exemplo, o Dr. Luan, que é o procurador da licitação e contratos, né? Então não é uma coisa genérica, eu não falo com todos os procuradores, eu vou diretamente no procurador responsável por licitação e contratos, né? Então o gabinete do procurador-geral, que é o meu, nós, na maioria das demandas administrativas de servidores, nós
damos os pareceres, né? Então, assim, o gabinete do procurador-geral também, ele tem esse perfil de tentar filtrar o máximo de demandas para nós ali, sobretudo para não sobrecarregar os demais procuradores também, justamente para dar uma resposta de celeridade maior e melhor. E assim, Elaine, quando eu te falo maior e melhor, e essa reestruturação foi muito importante, é que hoje a Procuradoria ela tem portas abertas para todos, principalmente para o cidadão. Sim. Né? Então, assim, e a questão também da redução do acervo de demandas da Procuradoria é quase, para não dizer 100%. Nós temos ali um perfil de dar respostas, pareceres em 1-2 dias no máximo. Né? Essa demanda é um pouco maior de complexidade, talvez 5 a 10, mas não passa disso. E sem contar as execuções fiscais, né, Elaine? A Procuradoria ela encaminhou à época, e assim permaneceu durante anos e anos, inúmeras execuções fiscais para o Poder Judiciário, totalizando mais de 22 mil execuções fiscais. Nós baixamos quase 20 mil execuções fiscais, né? Tínhamos quase 50 milhões a receber nessas execuções fiscais, não tinha efetividade, e começamos a fazer a cobrança administrativa por meio da Procuradoria Fiscal. Em menos de um mês, nós arrecadamos mais de 4 milhões. Em menos de um mês, agora recentemente, né? Então, ou seja, um avanço muito... tudo isso, Elaine, os recordes, os números, eles estão aí, eles estão por aí, para provar que realmente tudo flui favorável ao município. E tudo isso se deve à liderança, né, que o senhor vem à linha de frente aí, né, da Procuradoria-Geral. Assim, eu sempre costumo compartilhar, né, essas vitórias, né, esses resultados. Mas é importante, a gente também tem que agradecer e receber os elogios, é sempre bem, as gentis palavras, a gente tem que receber também, mas a gente é líder, né? Quando você tem um papel de liderança, é óbvio que você tem uma responsabilidade maior, você tem o poder dever institucional de trazer as estratégias à mesa e fazer com que elas aconteçam. E principalmente convencer os seus servidores de que essas estratégias são as melhores para que o resultado seja atingido. E que vai dar certo, né? Não é fácil, mas todos aquela questão, o líder ele tem esse papel também de convencer e fazer acontecer, né? E tem trazido a diferença na vida dos tangaraenses, e a gente pode comprovar. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade, doutor Pedro, pedir licença para o senhor para agradecer o nosso novo parceiro, o Escritório de Contabilidade União, mandar o nosso abraço aí para o Zé Osmar, para o Bruno, para o Jaiminho, para toda a equipe, né? Agradecer aí o Escritório de Contabilidade União, que é o nosso novo parceiro. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, diálogo com a comunidade. Nós convidamos o senhor para conhecer um pouco mais essa questão jurídica, né? Já tivemos aqui conosco o prefeito municipal, já tivemos também o doutor José Maria, que é o ouvidor do município, né? Já tivemos aí secretários também, e aí nós convidamos o senhor, ficamos muito felizes com o sim do senhor estar aqui para trazer também, mostrar para a comunidade, para Tangará da Serra, a questão jurídica, né? As questões burocráticas que tem que passar toda por uma equipe, né, de especialista aí na questão de trazer essa segurança, tanto para o cidadão e quanto também para a gestão pública. E no ponto de vista do senhor, eu quero que o senhor fale aqui para nós qual foi o maior desafio de todos esses que nós já falamos, pontuamos algumas situações, Jardim Acapulco, Jardim Ipanema, a reestruturação, né, da Procuradoria-Geral, que tem feito aí toda a diferença na gestão e também para nós, cidadão tangaraense. E para o senhor, assim, qual foi o maior desafio durante esses 2 anos? 2 anos e meio, o senhor disse? 2 anos e meio. A gente Elaine, assim, com muita sinceridade, ali tudo é um desafio. Todo dia, né? Todo dia é um desafio, todo dia é uma novidade, é uma diversidade que transforma num desafio. Então, assim, te falar especificamente... É lógico, cada demanda... ela tem um apreço, ela tem uma responsabilidade, ela tem um resultado diferente, né? Mas, assim, o desafio, todo dia nós temos ali um desafio diferente. Então, se tá para ti, assim, um especificamente, ainda não saiu do papel. Mas eu posso te adiantar que a gente já está subscrevendo em linhas gerais, que é a questão do aeroporto. Nós estamos muito próximo aí de um desfecho feliz sobre o acordo que vem sendo costurado entre o Poder Executivo, né, a família Fogliato, né, o Ministério Público sobre a questão das áreas do aeroporto. Nós, inclusive, Elaine, só para você ter ideia, esse é o maior desafio, igual eu te disse, tudo é um desafio, mas esse é o maior desafio da gestão, não só meu, eu acho que da gestão do prefeito Wander Masson também, que, assim como o Jardim Acapulco, Jardim Ipanema, entre outros,
é uma discussão jurídica aí que, né, se arrasta há anos. E isso faz com que até hoje nós não tenhamos um aeroporto de excelência. Né? Uma cidade do porte de Tangará da Serra. Já quase até perdemos, aí, né? Pelos ouvidos dizeres que nós já quase perdemos o aeroporto de Tangará da Serra para outras cidades vizinhas. Então, assim, esse é o maior desafio. É um desafio que nós estamos empenhados de noite nele para que tenhamos um resultado efetivo. O acordo ele já foi subscrito, já houveram inúmeras reuniões entre as partes interessadas, né, entre o município de Tangará da Serra, né, a Procuradoria-Geral do município sempre intermediando, né, e nós já subscrevemos o acordo. O acordo ele está para validação pelo prefeito agora, né, ele, por mais que ele participou de todas as reuniões, agora foi para validação dele, e o prefeito autorizando, nós, com o maior prazer, juntaremos a minuta para análise do Ministério Público e, posteriormente, homologação judicial. E aí, assim, a gente encerra uma demanda, um litígio aí que é antigo e que todos também têm uma esperança de ver resolvida essa situação. Inclusive, o prefeito Wander, né, no plano de governo dele, né, ele colocou a questão do aeroporto. Eu acredito que ele também tem essa questão, né? Tem a questão política, tem a questão jurídica, então tem que estar alinhado ali, né, doutor? Eu já vou até dar uma adiantada aqui para você ver como que a situação está bem adiantada mesmo, né, de fato, e de direito, que, por exemplo, nós já contratamos o plano diretor da Infraero, eles já estão fazendo todo o trabalho ali no aeroporto, né? De primeira mão aqui, dando diálogo. Não, de primeira mão. O município já contratou o plano diretor da Infraero, né? Para reestruturar toda a questão da aeroportuária, né? E, como eu te disse, o acordo está subscrito. Ele está para análise e validação do prefeito Wander Masson e, a qualquer momento, ele pode ser juntado aos autos e homologado judicialmente. E aí sim nós resolvemos, mais uma vez, amigavelmente, uma demanda judicial que se arrasta há anos e impede com que o aeroporto de Tangará da Serra evolua de maneira satisfatória a atender a todos. Que bom. Fico feliz e agradecida também do senhor trazer aí de primeira mão, né, para as pessoas que acompanham o nosso podcast. E assim, para mim, que nasci em Tangará da Serra e que vem acompanhando a evolução, eu vejo assim que essa gestão também tem feito a diferença em muitas situações, questão jurídica. Hoje nós temos aí a construção do hospital regional, né, que vai fazer muita diferença também com o aeroporto, vai trazer também, às vezes um paciente precisa, né, de uma UTI aéreo, alguma situação assim, tendo esse aeroporto, né, legalizado, apto a ser utilizado aí por todos nós, então vai ser muito bom, né? Sim, com certeza. Ô, Elaine, você falou em desafio, eu também me lembrei de uma demanda muito importante que há mais de 4 anos o município de Tangará da Serra não podia aprovar loteamentos. Sim. Essa também foi um checkmate do prefeito Wander Masson no sentido de resolver um problema que já perdurava por mais de 4 anos. Ninguém conseguia mais acreditar que o município de Tangará da Serra alavancaria na questão comercial, territorial, no sentido de loteamentos, de condomínios. Sim. Outros investidores de Tangará da Serra investindo em outras cidades por causa dessa suspensão, dessa recomendação do Ministério Público para que o município não autorizasse e aprovasse mais os loteamentos, né? E nós, mais uma vez, por intermédio da Procuradoria-Geral do município, junto à gestão do prefeito Wander Masson e junto ao Ministério Público, nós tivemos, e a Secretaria de Planejamento também, que foi muito importante nessas tratativas, nós tivemos aí um trabalho árduo nos bastidores, em silêncio, mas trabalhando de noite para que nós montássemos a melhor estratégia perfeita na legislação e também documental, para que pudéssemos levar a efeito a autorização dos decretos que abriria esses loteamentos, condomínios em Tangará da Serra. Vale ressaltar também a importância da CEPLAN no sentido de mudança do plano diretor da cidade, né, dos prédios verticais e horizontais, né, dos condomínios abertos, dos condomínios fechados, né? Então, assim, tudo isso foi feito de maneira estratégica, consolidada, mediante documentos comprobatórios da capacidade do município de planejar e executar essas obras. E quando eu falo para ti que nós trabalhamos nos bastidores com muita calma, com muita cautela, sob pressão, e é muito natural, e quando nós autorizamos no momento exato de autorizar esses decretos, tanto é que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública mandando suspender tudo. Mas o juiz nos consultou previamente, antes de analisar a liminar de suspensão, e como nós já tínhamos feito todo um trabalho prévio, montado, arquitetado, estruturado, organizado e seguramente demonstramos ao Poder Judiciário que tudo aquilo foi bem feito no sentido de salvaguardar
e dar segurança jurídica para que se mantesse de pé os decretos, nós apresentamos esse arcabouço documental. Quando o juiz foi analisar a liminar, ele não suspendeu nenhum efeito dos decretos. E os condomínios continuam todos aí a todo vapor, a cidade crescendo. Comércio aquecido, né? Comércio aquecido. Então, assim, também não deixa de ser não deixa de ter sido um grande desafio, porque a cidade estava paralisada nesse lapso de tempo em relação a esse assunto, a essa demanda, né, que desenvolve uma série de trabalho, uma série de investimentos, né, por parte tanto do loteador quanto da sociedade. Sim. Né, que, corretor de imóveis, exato. Lojas de materiais de construção, pedreiro, pintores, servente de pedreiro, eletricista, muito. Olha, Tangará da Serra hoje tem uma nova história. E eu posso falar com toda alegria, né? Eu estive lá também, vamos falar aqui, né? Votei favorável à minuta, ao projeto. E hoje vendo Reserva do Parque, casa sendo construída, Boulevard Tancredo, aqui já vento em popa as vendas, novos loteamentos, a Corpal, empresas grandes vindo, né? Investidores vindo para Tangará da Serra. Então isso, para nós, né? Gera uma alegria muito grande, porque daí todos, quando você está lucrando, né? Quando o comércio está aquecido, as pessoas vivem mais felizes, né? Então, não, com certeza. Esse realmente foi um desafio muito grande da gestão. Nós tivemos um papel importante para que mantivéssemos de pé toda essa estrutura aí de decreto que autorizou esses empreendimentos aí. Foi muito importante. Eu acho que esse foi também um desafio muito importante, assim como a captação do Septuba. Né? A questão das águas do Septuba também, que é um problema crônico, né? Nós resolvemos ali, vamos resolver, obviamente, um problema crônico. Então, assim, a gestão do prefeito Wander Masson, ela se sensibilizou com temas caros, temas aí de ordem crônica, né? Que jamais, então, resolvidos, né? Então, quando você mexe nessa ferida, vamos dizer assim, tudo fica mais sensível. Né? E dentro dessa sensibilidade, a gente tem que saber trabalhar aí para não deixar que essa cicatriz ela permaneça para sempre. Então, a gente teve a cautela necessária para não fazer um trabalho paliativo, mas um trabalho curativo realmente que sanasse aí todas as expectativas ou incertezas ou inseguranças que existiam sobre esses assuntos. Então, acho que nesse aspecto também é mais um desafio, essa questão da captação de água do Rio Septuba foi mais um desafio muito grande também. Sim. A obra não foi entregue, né, doutor Pedro? Mas a gente vê que já avançou muito, né? Já foi feito algumas situações paliativos, postos artesianos, as lagoas hoje estão todas, né, mês de agosto está lotada de água. Então, assim, essa situação trouxe também uma segurança para os investidores, né, na questão dos novos loteamentos. Elaine, tem uma situação importante, que isso não saiu à tona, né, e nós nem deixamos que saísse à tona, é que no curso dessa estrutura da captação de água do Rio Septuba, nós tivemos uma liminar que mandou suspender e parar tudo. E isso foi numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, nós fizemos um recurso junto ao Tribunal de Justiça e eu tive a oportunidade de despachar com a desembargadora por videoconferência na sexta, às 8 horas da noite, que eu tinha terminado o recurso. Expliquei para ela a importância dessa obra, que tinha as autorizações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Secretaria do Meio Ambiente local, né, para que fosse realizada toda essa estrutura, né, de captação de água. E no sábado, quando foi 19 horas e 14 minutos, até me recordo o horário, a desembargadora decidiu eliminar no meu agravo de instrumento que eu tinha feito, mandando voltar a realização e execução das obras, cassando a liminar do juiz de primeiro grau, para que o município pudesse o município e o SAMAI, né, pudessem dar continuidade a essa obra. E o prefeito estava muito preocupado, porque já tinham feito todos os contratos, valores altos, né, para as empresas que executariam esse serviço. Então foi um momento de tensão e pânico. Mas em questão de menos de um dia e meio, a gente, com a sensibilidade do Poder Judiciário, independentemente se o primeiro grau mandou suspender, o segundo grau cassou e entendeu da importância da obra e do que aquilo representaria para a sociedade de Tangará da Serra. Nós conseguimos caçar as decisões e o serviço essencial continuasse a todo vapor. Foi bem. Esse foi um baita desafio. Esse foi no apagar das luzes, viu? Foi realmente isso eu acho que quase ninguém sabe disso. Eu mesmo que estava vereadora, não... Sim, não, a gente tentou o máximo manter isso em gabinete, internamente, para não dar aquele alarde também para a sociedade ficar desesperada. Enfim, para que todos não pudessem também... entrar em pânico, vamos dizer assim, né? Então, mas a gente procurou ali, de maneira cautelosa, trabalhar ali estrategicamente, juridicamente, para mudar o resultado em segundo grau de edição, e que bom que deu certo. Isso. E mais uma vez, né, com a excelência do trabalho, do serviço prestado, fez com que, né, entendesse que
teria que continuar essa obra e hoje aí está quase que finalizada. Daqui uns dias já o prefeito entrega essa obra para a população tangaraense. Nós que já sofremos aí, né, com crise hídrica, carregar água em caixa d'água, em balde, né, famílias... Eu peguei um tempo nessa época, então, ficar buscando água aí para todo lado, ajudando as pessoas. Não, é muito triste, né? Muito... Nossa, chegar em casa cansado do trabalho, não ter água para tomar um banho, né? Os serviços domésticos também, né? Nossa, só... serviço essencial, né? A água é tudo, né? Não tem como. Então, isso trouxe segurança para os novos loteamentos também. Com certeza, uma coisa liga diretamente à outra, né? E agora, né, o prefeito acabou de anunciar aí também a questão dos apartamentos populares, né, que é algo que a captação de água também fez com que esse projeto avançasse, né? Já tinha sido aprovado alguns, já está em obra, né? E agora mais 2.000 apartamentos, né? 2.000 apartamentos aí, apartamentos de excelência, dando mais oportunidade para as pessoas, né? Para que elas possam adquirir esses apartamentos em consonância, de acordo com a sua renda, né? Para que ela não se sobrecarregue, para que ela não se sacrifique ou faça um empréstimo que depois pode levar ela a uma falência. Então, é a morada digna. É a morada digna e compatibilidade da morada com o salário do cidadão. Né? É a tentativa do poder público fazer diferença na vida das pessoas. Trazer uma morada digna, dar maiores oportunidades, tanto financeira quanto do aspecto humano. Né? E assim, são obras que visam dar maior alcance a todas as pessoas. Né? De baixa, média renda. Então, você, na verdade, tenta trazer à luz a igualdade entre todos, que é uma questão que a Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei. Então, são nessas medidas, nessas ações que a gente tem que equiparar um e outro cidadão. Não há mais nem menos. Todos são iguais perante a lei. Então, esse é um formato institucional e administrativo de valorizar todo ser humano, né? E isso é muito importante. Quem ganha é a sociedade, obviamente. Eu e o Neucínio Pereira queremos agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui. Leve o nosso abraço para sua esposa Leilis, para o seu filho Leonardo, Pietro, para toda a família. Perfeito. E será sempre bem-vindo aqui conosco. Será entregue, Helene, mais uma vez, muito obrigado. Neucínio também, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aí poder dialogar com vocês e principalmente dialogar com a sociedade. Muito bem. Vamos brindar então, doutor? Claro. Parabéns.